Aleluya. Dios es bueno y maravilloso es nuestro Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Aleluya. ¿Cuántos saben que este es el día que hizo el Señor? Y por lo tanto estamos alegres, amén. Hay expectativa en tu corazón. El mío está desbordando de alegria. E eu sei que o Senhor vai ser infinitamente mais allá de lo que pedimos ou pensamos. Quantos estão de acordo comigo nisso? Aleluia. Eu queria conhecer e reconhecer se há alguém que nos visita hoje por primeira vez. Se estás acá por primeira vez, alguma señal com sua mano. Eu te quero conhecer. Temos acá, que bueno. Por favor, querido, ponga-se de pé. Vamos dar um aplauso uma vez mais a nosso visitante. Ustedes que são de casa, por favor, salúdenlo. Haga com que se quede bem a seu gosto acá. Para nós outros um privilégio tê-lo acá em nossa igreja. Queremos que sepa que para nós outros, vós sois muito importante, very important people, VIP. E temos ao final desta reunião uma sala VIP preparada especialmente para receber, tomar um cafecito, comer umas medialunas. É uma maneira sencilla que queremos honrar tu vida para estar com nós outros. Ao final da reunião, eu mesmo te vou a invitar que passe a achar. Amém? Aleluia. Quantos estão com expectativas no dia de hoje? Glória a Deus por isso. Antes de entrar na palavra, eu queria recordar, não antes que me olvide, que nosso discipulado já começou hoje. Arrancamos com um novo grupo de discipulado, amém, uma nova geração. E se é o desejo de tu coração a ser parte de Verbo de Vida como sendo sua igreja, quizás você já está vindo acá, já está assistindo a alguns cultos, a algumas reuniões, pero efetivamente todavia não é membro da igreja. Para ser membro da igreja, você, assim como todos nós outros, temos que fazer um discipulado, amém? E o discipulado é uma maneira que nós outros temos como igreja de acercar-te a visão de lo que creemos, hacia onde estamos apontando, porque a Bíblia nos ensina como vão poder caminhar dois juntos, se não há entre eles acordo. É muito importante que vos te acerques, te somes, amém? E venga verdadeiramente a ser parte, porque vas a poder servir em algum departamento, involucrar-te mais em la vida de la comunidade local, algo que é muito importante, amém? Então, não se quede afuera, venga e vai ser um tempo precioso para todos nós outros, amém? Quantos estão, trajeron sua Bíblia nesta manhã? Trajeron? Levante-la comigo e vamos fazer uma boa confissão de la palavra en el dia de hoje. Amém? Diga-se comigo, acá está minha Bíblia. A palavra de Deus. Diga, eu sou o que já disse que sou. Eu tenho o que já disse que tenho. E eu puedo o que já disse que puedo. Diga hoje mesmo, Deus hablará comigo. E eu nunca mais, nunca volverei a ser o mesmo. Quantos creem nisso? Aleluia, Deus é muito bueno, amém? Abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro de 1 de Timoteo. Capítulo 4, versículo 15. E quando encontrar, diga comigo, tenho ganas de comer algo muito rico. Aleluia. Quem está com ganas de comer algo muito rico? Listo. Deus vai saciar o desejo de tu coração. Amém? Al final deste culto em Verbo Gourmet, há algo muito rico que te espera. Vamos comigo aí em 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Diz assim, ocupa-te em estas coisas, permanece em estas para que tu aproveitamento seja manifiesto a todos. Agora, eu queria pedir a gente aí de comunicar que me pudiera ajudar com este mesmo versículo na nova versão internacional. A nova versão internacional. Amém? Aleluia. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Quando chegar, diga amém. 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 Aí, glória a Deus. 1 Timoteo 4, versículo 15 diz assim: Sé diligente en estos assuntos, entrega-te de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progressando. Diga comigo, progressando. É exatamente sobre isso que eu quero compartilhar
en esta mañana. Amén. Progresando. Hay un progreso que Dios espera, que Ele tem expectativa de cada um de nós outros podamos experimentar. Pablo acá está hablando com seu hijo em la fé, Timoteo, alguém que ele conheceu em um de seus viajes misioneros. De hecho, en el segundo viaje, Pablo havia arrancado en el primer viaje que ele começou. Achar no livro de Hechos, capítulo 13, disse que havia na igreja de Antioquia profetas e maestros, dentro de los quais estavam Bernabé e Saulo. E estes sirviendo, adorando ao Senhor, o Espírito Santo dijo. ¿Cuántos saben que o Espírito Santo habla? O Espírito Santo te vê, o Espírito Santo te conoce. E estando estes naquela condição, sirviendo aí, em la igreja local, o Espírito Santo foi aquele que dijo: apartad-me a Bernabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Nós outros, queridos, entendemos que entre a separação, porque assim nos ensina a palavra de Deus, de estar separados para entrar em lo que hemos sido chamados de parte de Deus, as coisas não vão a funcionar de uma forma automática, de um dia ao outro. Pablo, ele se convertiu sendo caminho a Damasco. De hecho, ele era um tipo que de toda sua vida havia empleado seu coração, não? Entregado-se a lo que ele creía, a sua forma de experiência, a lo que ele havia sido ensinado de toda a vida. Ele era um judío, ele era fariseu, ele era um conhecedor da lei, havia sido treinado a los pies de uno de los más grandes maestros de Israel, Gamaliel. Entonces ele estava entregado a la causa que ele havia sido ensinada. E então ele havia recebido cartas de recomendação para poder perseguir a los cristianos, aqueles que naquele entonces eram conhecidos como os seguidores del camino. Amém? Los cristianos naquele entonces todavia não haviam sido chamados de cristianos. Esto vino a suceder en Hechos capítulo 11, justamente en la ciudad de Antioquía, en este lugar donde el Espíritu Santo de Dios estaba operando de una forma extraordinaria, y era notable, era notorio que la gracia de Dios, la mano de Dios estaba sobre aquella congregação. Quando ele se convertiu, caminho a Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele deu conta, seus olhos foram abertos para entender que o que ele antes perseguia, agora ele se havia encontrado com a verdade. E queridos, quando a verdade chega a nossas vidas, al conhecer a verdade nos hace livres. Amém? E então ele foi direcionado para ir hacia Jerusalém, hacia os apóstolos, e claro, de haver tenido um background, não, uma vida anterior, cheia de persecução, cheia de ataques à igreja. Ele havia consentido com a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. E agora simplesmente este tipo disse que teve um encontro com Jesus, camina a uma cidade, havia desconfiança entre os discípulos. A gente não lhe dava crédito, hasta que Deus levantou a Bernabé. E quão importante é ter em nossas vidas, em nossa história, pessoas que vão a ver-nos e que vão a conhecer-nos, não conforme os olhos naturais estão demonstrando, sino que vão a conhecer-nos por el Espírito. Amém? Há conexões divinas que Deus hace, que Deus nos apresenta. Há momentos, encontros com pessoas, com lugares, que vão a marcar um antes e um depois na história de nossas vidas. Pablo teve um encontro com Bernabé. Pablo então foi afetado positivamente por alguém que Deus permitiu ver a vida de ele, a transformação de ele, não basado em lo que os olhos naturais, o conhecimento humano le poderia dar, sino que agora ele lo conheceu por el Espírito. Havia um testemunho interior em Bernabé de que a experiência que aquele tipo havia tenido era genuína, era verdadeira. E então agora Bernabé, depois de ver o começo de Pablo, rechazado em um momento por los discípulos, ele predica o evangelho, ele dá testemunho, empieza a sofrer persecução. A igreja então lo põe em um canasto, lo baja aí a las escondidas, lo manda a la ciudad de Tarso, e Bernabé lo foi achar a buscarlo. ¿Sabe por quê? Porque havia em ele um potencial, havia em ele algo que Deus iba a impulsar para o crescimento, não solamente de ele mesmo, sino que iba a afectar a vida de toda a igreja. E não só de la igreja naquele entonces, a revelação, o testemunho, a experiência, a vivência do apóstolo Pablo não afetou solamente a igreja e o mundo de aquele entonces. A justiça de Deus por la fé, a obra redentiva de Cristo na cruz del Calvário, a autoridade del creyente, tantos fundamentos extraordinários que nós outros hoje creemos e disfrutamos e usamos por meio do conhecimento que nos ha sido transmitido
transmitido e impartido vino a causa del progreso en Dios que experimentó este tipo. Queridos, los comienzos de nuestras vidas puede ser que no sean los más espetaculares, pero Deus está interessado não solamente em lo que está sucedendo em nossas vidas no momento. Quando você põe sua mirada, seu enfoque solamente em seu dia atual, no momento que vos estás vivendo e te olvidas de que Deus é Deus como nenhum outro, é o Deus que vê o fim desde o começo. Deus te invita para uma trajetória com Ele, porque Ele sabe que a vida del justo, e a palavra nos ensina qual é a vida del justo, qual é a expectativa que você e eu devemos poner ou devemos ter, é que há progresso delante de ti. Há algo que Deus te vai impulsar para que você e eu podamos diariamente, cada tempo, cada tanto, experimentar um crescimento que solamente Ele nos pode dar. Há um progresso em Deus preparado para a tua vida. Agora veja, Ele agora está acá já em uma fase madura de seu ministério. Ele agora está arrancando o segundo viaje. En el primeiro ele tuvo uma frustração, porque quem havia levado consigo Juan Marcos, sobrino de Bernabé, a la mitad del viaje, quando viu as dificuldades, quando viu as circunstâncias, ou qualquer que seja outra razão que lo haya motivado, el hecho es que Juan Marcos los abandonou e regresa de vuelta. Pablo entonces vuelve con Bernabé a su punto de origen, amén, al puerto seguro que era su iglesia local, la ciudad de Antioquia. Entonces, estando aí, quando arranca el segundo viaje, Bernabé, com seu coração misericordioso, haciendo lo que havia sido chamado por Deus para hacer, quiere llevar outra vez a Juan Marcos. E Pablo dijo: não, já conheço este tipo, já sei o trabalho que ele me deu, ele todavia não está preparado, ele todavia não está capacitado, não lo quero comigo. Estes meio que tiveram aí uma desavença, deixaram de caminhar juntos, hasta que Pablo chega em 2 cidades. E quando ele chega nessas 2 cidades, Listra e Derbe, havia testemunho nestes 2 lugares a respeito de um muchachito, a respeito de um jovem que se destacava entre a multitud da igreja, entre outros adolescentes, entre outros jovens que estavam achá. Queridos, não importa a idade que tenha, não importa a forma como o mundo te vê, lo que importa é o potencial que Deus ha puesto dentro tuyo. E uma vez mais, eu digo, assim como um dia alguém cresceu em Pablo sem mirar nada absolutamente exteriormente nele, sino passou a conhecer, a verlo en el Espíritu y decidió invertir en él. Ahora Pablo, una vez más, guiado por el Espíritu, con el fruto de lo que él estaba escuchando de 2 iglesias y 2 ciudades a respecto de aquel muchachito, decide invertir en la vida de él. Guiado por el Espíritu, lo invita: vení comigo. E Timoteo se sumou a la vida e ao ministério do apóstolo Pablo. E neste momento acá, em 1 Timoteo, a igreja está crescendo, a igreja está avançando. Pablo tuvo que dejarlo como pastor de la iglesia más grande que havia en la antiguidad, la iglesia de Éfeso. Era uma igreja multitudinária, era uma igreja, queridos, que não eram de poucos membros, era uma igreja de multitudes. E agora quem estava a cargo dessa igreja era Timoteo. Agora veja, é normal, é natural que quando estamos diante de um cenário complexo, desafiador, que a gente nos mida por lo que apresentamos exteriormente. Quem mirava Timoteo, mirava sua juventude, mirava sua inexperiência, mirava sua falta de cancha com respeito a los assuntos de la igreja. E Pablo disse: mira, vos tenés um grande desafio delante tuyo. Haga com que a gente não menosprecie tu mocidade, tu juventude. Pero vea, não basta solamente pedir ou exigir de la gente um crédito para mirar a tu vida. Tu vida tiene que dar fruto al ponto de que qualquer que te levante a decir qualquer coisa contra tu vida, pueda ser as palavras destas pessoas contradictas com os frutos que você dá em tu vida. Porque contra fruto, queridos, não há argumento. E Pablo agora lo chama e lo invita acá em 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15, ele diz: Timoteo, o contexto, a diversidade, a resistência, são coisas que você vai encontrar em sua vida, em seu ministério.
E não importa, queridos, se estamos falando solamente ministerialmente hablando. Se você arranca em um trabalho, se arranca uma carreira, se vas a empreender algo, prepara-te porque você vai enfrentar resistência, vai enfrentar desconfiança, porque a vezes, queridos, aquele que não tuvo o sonho que tuviste, que não tuvo a visão que Deus te ha compartido, quando te escute falar de lo que Deus te dijo, pode parecer para ele que seja loucura. Ah, não, és um sonhador, ele está fantasiando demais, está se agrandou, mira, está pensando demasiado grande. Não, não é que eu estou pensando demasiado grande, é porque mi Deus é grande e lo que ele comparte a minha vida e lo que ele me entrega é do tamanho de mi Deus e não de mi capacidade em hacer lo que ele me dijo. Agora, sabe por que muitas vezes nos frustramos? Porque queremos que pessoas entendam e nos apoiem e nos ajudem e nos incentivem sem que elas hajam visto nem escutado o que hemos visto e escutado nós outros. Então, para de poner a expectativa e poner tu coração frustrado porque nada te está alentando, nada te está animando. Não, você tem que dar fruto suficiente em tu vida, porque independente de lo que a gente habla, de lo que a gente vea e de como a gente te apoia, a gente vai ver o fruto de tu progresso. Então, eu te vou dizer uma coisa, queridos, nós outros como cristianos temos que estar muito mais involucrados em progressar que esperar e poner expectativas em pessoas que estejam apoiando, que nos estejam alentando, que nos estejam animando de coisas que elas nem viram e nem escutaram. Pero quem ha visto e quem ha escutado a visão de Deus para nossas vidas somos nós outros mesmos. Por lo tanto, é tempo de progressar. Diga para tu vecino, progressando. Não é interessante que Pablo chama a Timoteo e disse acá a Timoteo, ocupa-te. Há coisas, queridos, em tu vida que tu tienes que ocupar-te. Que nenhuma outra pessoa vai fazer em tu lugar. Tu pastor não hará, tus padres não hará, tu esposo não hará, tua esposa não hará, tus hijos não harão, los amigos peor e tampouco muitas vezes. Então, ocúpate de lo que é tuyo. Ocúpate em estas coisas. É o que Pablo está dizendo e chamando a atenção a Timoteo. Sé diligente em estes assuntos. Amém? Entrega-te de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Todos puedan ver que estás progresando. Todos puedan ver que está progresando. Todos puedan ver que está progresando. À medida que o tempo passa, queridos, devemos mirar hacia atrás e dar-nos conta que estamos avançando. Não pode ser, não é normal, não é para que nós outros nos acomodemos de que quanto mais o tempo passa, parece que nossa vida está indo para trás. Não, tu vida não tem que ir para trás, tu vida tem que avançar. Ir para trás na vida de um cristiano é só para tomar impulso para ir mais adelante. Então, quizás, o momento de tu vida, aparentemente e exteriormente, de lo que se vê, é que você está indo para trás, mas você tem que estar consciente de que o ir para trás é temporal. É momentâneo, é tomar um impulso para continuar progressando em lo que Deus te ha confiado. Não é normal que quanto mais o tempo passa, queridos, nossa vida queda pior de lo que estava antes. E por que é tão importante isto? Porque há pessoas que, infelizmente, a Bíblia nos advierte que han naufragado de la fé. Ora, alguém que haja naufragado em la fé, esta pessoa avançou ou retrocedeu? Retrocedió, e a palavra nos ensina que Deus não se agrada de aqueles que retrocedem. Oh, aleluia. Deus não se agrada de nosso retrocesso. Deus se agrada de nosso progresso. De avançar cada dia mais e mais. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 ou 4. Agora me recuerdo bem e te vou a dizer. 1, versículo 3, diz, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, perdão, é 2 Tessalonicenses, é que esto não estava escrito, está por inspiração, e vou seguir a inspiração de Deus. 2 Tessalonicenses 1, versículo 3, devemos sempre
dar graças a Deus por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Pues yo esperaba un amén más fuerte. Tu fe va creciendo. Tu fe va progresando. Tu fe hoy tiene que estar más fuerte, más robusta, más consistente de lo que estaba la semana pasada, del año pasado, porque usted está progresando, está crescendo, está aumentando em la fé. Você está comigo? Então, vea, e o amor de todos e de cada um de vosotros abunda para com os demás. Como está tu nível de amor e de fé? Sabe que caminham juntos? Sabe por que a fé de alguns não está trazendo os resultados que uno espera? Porque fé e amor caminham juntos. A fé opera por el amor. E é impossível que tu fé progresse, tu fé cresça, tu fé aumente e traga resultados se você e eu bajamos os níveis de intensidade e de revelação e de entendimento de uma vida que é necessária caminhar em amor. Veja, nós não seremos reconhecidos por el Senhor como sendo seus discípulos por la quantidade de obras que le hayamos hecho, de los resultados aparentes que nós podemos apresentar, porque os resultados aparentes, queridos, não vão com nós ao cielo. Tu conta bancária não vai contigo ao cielo. Tus bienes tampouco lo irão. Ni siquiera a roupa com que entrarás en el cajón será tu que vas a elegir. Pastor, pero eu vou dar recomendações. Bueno, se te portaste bem, pode ser que te lleven em conta. Pero quem vai decidir tu vida, queridos, en el momento aquele não sou vos. Pero há algo que vai ser impossível apartar de sua vida. É uma vida de amor. É uma vida que haja frutificado acá em esta terra, amando como Ele nos amou, dando nossas vidas em favor de outros. Você está comigo? Aleluia. Então, veja, neste versículo, Pablo diz: "Sé diligente en estos assuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando." Há duas coisas muito claras para mim acá neste versículo. A primeira de ellas é que Deus quer nosso progresso. Eu estou dizendo que Deus quer verte progressar. Queridos, e se Deus quer alguma coisa, listo, é suficiente. Amém? Porque aunque a resistência venga e apareça para que eu não cresça, para que eu não progrida, para que eu não avance, aunque venga a resistência, se Deus está comigo, quem será em contra mim? Você está comigo? Então, se Deus quer que eu progresse, é suficiente para que isto seja o impulso que me vá a tirar hacia adelante. A segunda coisa é de que, glória a Deus, que Ele quer, e Ele vai proveer os meios, a forma para que nós outros podamos progressar, pero você tem que estar consciente de que este progresso que Deus quer que venga a tu vida, a responsabilidade para que isto ocorra é nossa. Então, Deus me quer progressar, pero Ele não me dará progresso, crescimento, avanço de um momento assim nomás. Não, Ele necessita que a responsabilidade para que isto ocorra seja nossa, que tomamos la apuesta. Você está comigo? Então, veja, progressar, queridos, com Deus não é um evento de um dia hacia o outro, é uma jornada, é um caminho. Amém? Vê comigo em Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Versículo 28. La Reina Valera, vamos achar? Éxodo 23, 28 diz assim: "Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Heveo, al Cananeo e al Eteo de delante de ti." Acá é Deus hablando com seu pueblo, hablando com Moisés, a nação de Israel que saiu de Egipto e estava por ingressar a la tierra prometida. Então, se Deus está dizendo: "Mira, eu enviaré de delante de ti la avispa, que eche fuera al Heveo, al Cananeo, al Eteo de delante de ti." Agora, fíjate como Deus hará esto. Será que Deus vai sacar os inimigos, aqueles que estão em possessão da terra, de um dia ao outro, de um momento ao outro, assim, em um estallar de dedos? É assim que Deus hace? Mira,
no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que sea vos el que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Yo te voy a decir algo con esto que aprendí por el Espíritu. Hay cosas que Dios tiene preparado para mí y que Dios está esperando más por mí que yo por Él. Ou vou dizer outra vez esto. Há coisas que Deus ha preparado para mim, em las quais Ele está esperando mais por mim que eu por Ele. Ele está dando acá a la nação de Israel, mira, la tierra prometida. La tierra que Ele dijo a Abraão, donde ponga tu mirada, em donde veas, esto te lo daré. Estava falando de uma tierra que havia sido preparada para Israel, para o povo hebreu. E eles salieron de la tierra de Egipto, uma tierra de esclavitud, uma tierra de limitações. E al salir de allá, eles sabiam que Deus los iba a hacer entrar en esta tierra. 40 anos, queridos, eles estiveram peleando consigo mesmo, com sua incredulidade. Porque quantos sabem que Deus não cambia? Se Deus deu a promessa, Ele é fiel e poderoso para cumprir lo que Ele prometeu. Ele disse, eu não sou homem para mentir e não sou hijo del homem para arrepentir-me de lo que te he dicho. Você está comigo? Então Deus disse, eu te darei esta tierra, é tuya. E acá Ele chega em um ponto clave, num ponto decisivo, e disse ao povo, mira, eu vou enviar delante de ti lo que vai dispersar seus inimigos. Significa dizer, queridos, que em Deus, espiritualmente hablando, toma possessão de esto ahora por el Espírito. Antes de que vos ponga el pie, Deus já puso, queridos, la tierra. Deus já preparou coisas que a usted le pertenece. E é por isso que não podemos ser guiados por lo que vemos, por lo que sentimos, porque se estamos esperando primeiro ver para dar passos em lo que Deus já nos prometeu, esto não é fé e la puerta nunca se abrirá. Pero quando usted tiene uma convicção, uma firme decisão em seu coração, de lo que Deus te dijo, de lo que Deus te ha mostrado, la visão que Ele ha impartido em tu coração, se você crê nesto pontualmente, fijamente, convincentemente em tu coração, então prepara-te, porque Ele já enviou, Ele já enviou, Ele já enviou. Vou enviar la avispa que vai echar-los desta tierra, pero sepa de algo. Não lo haré esto em um ano. Que era o que Deus estava dizendo? Mira, queridos, eles haviam passado 40 anos em um deserto. Muito tempo. E veja, quanto mais o tempo passa, mais se vai agotando nossa paciência. É assim ou não? Por quê? Porque já arrancando, queremos, já é natural do ser humano, crer que as coisas sucederão assim nomás. Agora, e quando as coisas não sucedem assim nomás? Quando as expectativas que temos de los resultados que esperamos, que sejam rápidos, que sejam prontos, e de pronto nos encontramos com o que predicamos domingo passado, que se nos abre uma porta grande e eficaz, pero que há muitos adversários. Quando nos encontramos com circunstâncias em las quais encontramos verdadeiramente muita resistência que nos impede de avançar. E por que essas resistências estão puestas? Vai venir a nosso caminho e vão estar delante de nós outros. Porque, queridos, uma vez mais eu se los digo, há voz después desta puerta que o diabo não quer que você conozca. Há outro Leo que está mais allá de la puerta que Deus abriu para mim e de lo que Ele quer e tem preparado para mim, que eu todavia não conosco. Há uma graça, há nível de unção, há nível de sabedoria que todavia não é tocado, que todavia não é ingressado, que todavia não é pesado, pero eu sei que Deus tem preparado para mim e eu vou progressando, avançando para chegar a aqueles níveis. Eu não me posso conformar que todavia não tenho o nível de graça, o nível de sabedoria, o nível de recursos hoje para ser todo o que Deus me ha chamado, que Deus tem expectativas em mim, pero eu tenho que estar consciente, mientras estou hoje de minha vida, que há progresso que Deus espera, e à medida, queridos, que vamos
intencionalmente progresando en nuestras vidas, creciendo en el Señor, dependiendo de Él. Estos niveles de gracia, de unción, de sabiduría, de habilidad, de recursos acompañan cada paso de fe que nosotros damos. No espere que Dios va a hacer en tu vida todo de un día al otro. Dios es poderoso, sí lo es. Pero mira, Él dice acá que no haría con una razón. ¿Será que Ele não poderia echar todos os adversários de Israel em um solo momento? Ele abriu o mar rojo, queridos, Ele criou os cielos e a terra. Não há impossível para nosso Deus. Pero vea, Deus não está interessado solamente em el resultado, em el fim em si mesmo. Deus é um Deus de processos. Deus está interessado em que nós outros conozcamos a Ele em el camino, dia a dia, confiando em Ele, conhecendo sua forma de operar, vendo que Ele foi com nós outros delante do osso, delante do leão, também será delante do gigante, e não importa o adversário que venga delante de nós outros, chegaremos ao ponto final, chegaremos hacia a meta, pero Ele está dizendo, será de a pouco. Será progressando, será avançando. Por lo tanto, querido, eu te digo nesta manhã, tenha paciência contigo mesmo. Aleluia. Quantos já se deram conta que uno não se gradua em uma carreira em um ano? Seria maravilhoso, verdade? Oh, que bueno que seria ingressar e em um ano todo o conhecimento, toda a revelação, toda a informação chegando. Pero quando já se deram conta que não é assim, é de pouco a pouco, porque cada fase de tu vida, cada momento de tu vida, se abre uma ventana, se abre uma porta de conexão, de sabedoria, de estratégia, de recursos, que Deus quer que nós outros aprendamos a manifestar, ou a manipular, ou a administrar. Ele está dizendo, mira, eu não te vou fazer todo em um ano, ¿para quê? Para que as bestias de la tierra não ocupem o lugar que é tuyo. Há coisas que Deus te ha entregado, há coisas que estão preparadas para ti, e Deus não está interessado em que outros ocupem coisas em tu vida que tu falta de progresso roube de ti o que Ele tem preparado para a tu vida. Meu amado, há coisas que Deus tem preparado para a tua vida, que Ele não te lo dará agora, para que tu falta de progresso não roube de ti os frutos duradouros que Ele tem preparado para a tua vida. É por isso que Ele está dizendo, eu não haré todo em um ano. À medida que vos progressas, vas a ver a porta abrir-se e lo que é tuyo chegar em tus manos. Vê que o problema não estava na capacidade de Deus de livrar ao povo. O problema estava na capacidade do povo em poder administrar e crescer. Porque acá está falando de um crescimento que era esperado. Quando vocês cresçam suficiente para ocupar o que te pertenece, para ocupar-te e hacer-te cargo de lo que é tuyo, então te darei aquela terra. Então, queridos, é muito importante que nós outros decidamos comprometer-nos com nosso progresso. Em el área que seja de tu vida. Se és emocionalmente, quantas pessoas estão detonadas, frustradas, fastidas, quebradas em suas emoções e esperando que Deus lhe abra grandes portas. ¿Para quê? ¿Te fijaste que Deus deu um sonho a José? Que el sol, a luna e as estrelas se doblariam delante de ele? Pero ¿qué passou com José? Sus hermanos, quando vieram neste sonho, movidos de envidia, de celos, terminaram querendo matá-lo em um primeiro momento, pero dijeron, no, esto vai ser demasiado forte para nosso Padre, é melhor que este desgraciado vá a viver lejos de nós outros, porque se está lejos de nossa mirada, não nos vai molestar. E sabe, queridos, muitas vezes circunstâncias que não são agradáveis, que nós outros não esperamos e que não nos gostaria que passara, verdadeiramente são as coisas que vão a cooperar para nosso bem. Porque num hijo de Deus, chamado conforme a seu propósito, aquele que ama ao Senhor, todas as coisas cooperam para su bem. O diabo é tão tonto, é tão idiota o diabo, que ele pensa e ele trama coisas,
e Ele prepara momentos pensando que vai ser lo pior para nós outros. Ele nem sequer se imagina ou se dá conta de que esta ação que Ele está operando, que Ele está trabalhando, está cooperando para nosso bem. Você está comigo? Pero Deus está dizendo, mira, quando ustedes cresçam lo suficiente para que puedan administrar lo que é tuyo por direito e por herencia, aí sim a porta se abrirá. Então, queridos, nesta manhã, decida progressar emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Onde está nosso comprometimento com o que Deus nos ha confiado? Como será que estamos preparando-nos para ser os grandes empresários que estamos crescendo? Se Deus hoje nos der e nos abrir uma porta para administrar uma empresa com 1000 funcionários, será que a empresa continuaria progressando? Ou se tumbaria ou se derrumbaria todo o que foi construído por nossa falta de preparo, por nossa falta de capacidade? Se Deus te põe hoje no ministério, com a condição que estás, com o nível de preparo de tu vida, como será o fruto de esto que Deus te vai entregar? Então, Pablo está chamando a atenção a Timoteo e dizendo, Timoteo, sé diligente nestas coisas. Entrega-te de lleno, não por la mitad, não por las medias. Usted e eu temos que estar entregado completamente, compromissado, aliançado com o propósito de nossas vidas. Nadie tiene que creer mais em ti que tu mismo. Nadie tiene que desear entrar em lo que Deus te ha entregado que vos mesmo. Não, sou eu que necessito ver, Senhor, esto hace parte de minha vida, de mi propósito, foi para esto que me ha creado, foi para esto que me ha chamado, estou nesta terra com esta razão, então vou a progressar em esto. Então, queridos, nós outros todos, se é a área que seja, intelectualmente, em tu faculdade, em tu curso, qual é o nível de entrega que estás dando? Te estás ocupando de tu faculdade como deverias ocupar-te? Ou está perdendo tempo com pavadas, maratoneando Netflix que não vai cambiar nada a tua vida? E depois não poder dizer que é o tempo de serviço na igreja que está roubando isto. É mentira. É falta de prioridade. Oh, aleluia. Quantos me amam todavia? Não vais a excusar-se de los malos resultados com quem não tuvo nada que ver com estes. Assuma tua responsabilidade. Quantos me amam todavia? Mateus capítulo 8, versículo 2. Há duas coisas que eu les dije neste versículo. Uma que Deus quer e outra que é nossa responsabilidade comprometer-nos com o que Deus quer para nossas vidas, que é nosso progresso. Pero com respeito a lo que Deus quer, tem que estar muito claro em tu vida, em tu coração. Mateus 8, 2, 3, de repente um homem com lepra se le acercou, se arrodillou delante de ele e dijo, Senhor, se tu quieres, puedes sanar-me e deixar-me limpio. Mira, o homem não sabia, não estava convencido se Deus queria sua sanidade. E muitos de nós outros, queridos, al mirar para nossa condição atual, nossa vida de hoje, a fonte de nossos ingressos, de nossos recursos, o nível que estamos no ministério, que seja qual é a área que você está recebendo por el Espírito, lo que o Senhor está ministrando a tu vida nesta manhã. Muitas pessoas não estão convencidas realmente se Deus quer verlas progressarem nesta área de sua vida. Ah, se Deus quer, esto me vai passar. Se Deus quer, a porta se abrirá. Quantos já não escutamos este tipo de discurso? E hasta mesmo oramos assim. Não há oração mais incrédula que este tipo de oração. Se Deus quer, quedarei sano. Se Deus quer, eu terei um melhor emprego. Se Deus quer, serei aprovado na universidade. Se Deus quer, é nada. Ele quer tu progresso. Ele quer, queridos, ele está dizendo acá claramente àquele homem, eu quero. Por lo tanto, ser limpio. En esta manhã você tem que sair de acá com uma convicção. Deus quer verte progressar. Deus quer verte crescer. Deus quer verte avançar em cada área que diz respeito a tu vida. Deus quer tu progresso. Deus quer que nós outros avancemos. Alguém pode dizer amém nesta manhã? Aleluia. Agora,
Ele disse que este progresso é nossa responsabilidade. Ele está dizendo, ser diligente nestes assuntos. Entrega-te de lleno a ellos. Se você quer ver resultados, queridos, diligência e entrega são essenciais em cada área de nossas vidas. Se nós outros não nos comprometemos em sério, mira, isto está em todos os ramos. Quando nós outros vemos e somos um país futeboleiro, não somente acá na Argentina, as 11 nações representadas acá, todos nos encanta o futebol. A todos nos gusta ir a um mundial e quando não vamos, nosso país nos frustramos, verdade? Quando perdemos um partido, nos barroneamos. Quando ganhamos, nos agrandamos. Amém? Aleluia. Pero vea, lo peor para um treinador que chegue num lugar cujos resultados não eram muito aparentes, não estava funcionando. ¿Qué hacen los equipos en la mayoría de las veces? ¿Es mucho más fácil cambiar un plantel entero de jugadores o es más fácil cambiar el entrenador? Pero ningún entrenador va a poder traer ningún resultado se el equipo que lo abraza, que lo recibe, no se compromete de lleno con la visión que ele quiere transmitir. Usted puede tener, queridos, los mejores jugadores individualmente en la cancha. Tenemos un ejemplo recién, PSG. Toda a plata invertida do mundo trajo ao melhor jogador da história, Lionel Messi. Alguns brasileiros estão encaixados. Reconozca, querido. Amém? Você é humilde o suficiente para reconhecer a verdade? Amém? Messi, Neymar, Mbappé. Quem mirava a escalação disse: é impossível que este equipo não salga vencedor. Pero sabe por que não pudo ganhar la Champions? Porque não pudo sair e ressaltar? Porque não estava ensamblado. Havia muito mais comprometimento individual que coletivo. Pero agora todos estes salieron. A mais grande estrela, que era Mbappé, quedou achar por um tempo, pero depois se foi. E todos diziam: se não pudo fazer nada com quem tinha, jamais poderá chegar a conseguir nada com o estado que está agora. Pero, queridos, subestimam o poder do comprometimento. Subestimam quando pessoas verdadeiramente decidem entregar-se de lleno. Quantos de nós outros não estamos acá nesta manhã? E você, por los resultados que já tuviste em tu vida, há pessoas que nem sequer te creem mais. Há alguns acá que estão a ponto de ser devueltos porque os resultados todavia não apareceram. Porque o mundo se mueve por resultados. E vos estás crescendo e pedindo e exigindo que te dê um crédito. E bueno, o crédito que já te estão dando, quanto tempo estás que já te está pedindo crédito? Aleluia. Não seria hora de mostrar resultados? Não seria hora de dizer, porque aquele que tem uma dificuldade, querido, eu venho, e quizás você me vê acá e vê as histórias que eu conto. Pero meu papá, para dar-me meus estudos, porque ele creia que eu tinha um potencial, ele veia que eu tinha ganas de estudar, pero eu não nasci em uma família rica, eu não nasci em uma família de condições. Eu veia meu papá que dá-se um centavo no bolsillo para tomar todo o que ele tinha e mandar-me para estudar. Era questão de obrigação, de dever de consciência, chegar ao fim do mês e mostrar-lhe a ele resultados. Porque quando ele veia resultados, ele não lhe importava o que ele tinha que fazer. Ele sabia, meu filho está comprometido com seu futuro. Seu futuro hoje depende de mim. Eu farei todo o que seja necessário para que ele pueda chegar mais allá. Seria injusto de minha parte exigir de meu papá entregar-me recursos sem que eu lhe entregara resultados. Entregue resultados e os recursos chegarão. Esse relógio dizendo que eu tenho que terminar. Você está comigo? Então, veja, temos que estar ocupando-nos ao máximo. O grupo de música pode subir. Temos que estar ocupados ao máximo com nosso progresso. Pablo está dizendo: entrega-te de lleno a ellos. Não sucederá por magia, sino que será com esforço. Josué capítulo 1, versículo 4. Ponga achar e vamos a terminar com esto. Josué capítulo 1. Versículo 4.
Eu não vengo acá para acusar a nadie, nem poner um peso sobre nadie, pero sabe lo que vengo acá? A despertar-te nesta manhã. Porque se você não abre sua visão, se não assume a responsabilidade que é tuya e de nadie mais, tu progresso não será manifiesto. E queridos, há algo que Pablo, por el Espírito, nos está chamando acá, que nosso progresso deve ser visto por todos. Por todos. É impossível alguém que está comprometido e não se vê o progresso. Durante algum tempo, nunca me ha gostado o gimnasio. Pero eu empecé a hacer gimnasio. E quando eu não estava comprometido, não tinha nenhum resultado. Pastor, todavia não vemos nenhum resultado. É porque eu já não estou mais no gimnasio. Pero se eu te muestro algumas fotos minhas de há 6 meses atrás, o Leo de há 6 meses era um Leo que estava comprometido. Era um Leo que cuidava da dieta, que cuidava de suplementação, que ia ao gimnasio de lunes a viernes, a vezes quedava 1h30, 2 horas, com minha esposa chamando, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Venia a casa e eu queria estar achar. A vezes sábado também, porque eu tinha, e quando comecei a ver os resultados, o primeiro mês foi terrível. Tinha dolor, não estava comendo chocolate, só a misericórdia do Senhor. E não veia nenhum resultado muito aparente, queridos, pero a constância, a diligência, estar enfocado. E às vezes isso me provocava, me traía assim platito de dulce, uma torta, e eu quase que dizia, te repreendo, Satanás. Para trás, não, entendés? Pero estava enfocado, não havia nada nem nada que me pudesse sacar disto. Não estou enchendo mais porque me falta tempo. Pero que te quero mostrar com isto? Que se você permanece enfocado, comprometido de lleno com a meta que está em tu coração, será impossível que tu progresso não seja visto por todos. E acá, Deus está dando uma vez mais a Josué um recuerdo da promessa que ele havia dado de levar o povo à terra prometida. E acá em Josué capítulo 1, versículo 4, ele disse: desde o deserto e el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro território. Recuerda que leímos em Éxodo, capítulo 23, que ele dijo que enviaria a avispa para sacar todo este pueblo. Dentre estes estava já el Eveu, el Eteu. E Deus dijo, eu não haré de um dia ao outro, de um momento ao outro, em um ano não, será progressivamente. Pero delante deste cenário, de ver adversários e ter uma terra que está prometida, que é vuestra, versículo 5 nos dá uma señal, um indicativo de como isto vai passar. Nada te poderá fazer frente em todos os dias de tu vida. Como estuve com Moisés, estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Este versículo, queridos, está estampado, está gravado em autos, em la puerta de ladeira. É um versículo clave de cajita de promessa. Quantos le gustan as promessas de Deus acá? Pero esto acá não vendrá de uma forma aislada. Fíjate lo que continua dizendo o versículo 6. Vós que tenéis promessas e que sabes que Deus não te desamparará, que Deus estará contigo. Ele disse, delante destas promessas, esfuerza-te e sé valiente, porque tu repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi servo Moisés te mandó. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca esse livro. Medita en él de dia e de noite, para que guardes e haga conforme a todo lo que está escrito. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces e seas valiente. Não temas ni desmayes, porque Jeová tu Deus estará contigo em donde quiera que vayas. ¿Sabe com quem Jeová estará? A donde quiera que vaya, aquele que se esfuerza e aquele que é valiente. Se você decide desmachar-se, tirar a toalha, você pensa que Jeová vai contigo? Jeová vai com os que progressam. Jeová vai com aqueles que avançam.
aún con miedo, aún con temores, aún sin recursos, aún sin saber cómo, pero Jehová va con los que progresan, con los que avanzan, con los que deciden no quedarse hacia atrás. Queridos, verdadeiramente, perdonadme, pero eu tenho que dizer isto. Efetivamente, o evangelho que traz resultados não é um evangelho romantizado. E é por isso que muitos se frustram e não estão vendo as coisas sucedendo em sua vida e querem tirar a toalha. Eu te digo hoje por la manhã, em nome de Jesus, como alguém que te ama, alguém que te quer, alguém que quer celebrar contigo cada etapa e cada progresso de tu vida. Queridos, siga este conselho de Pablo a Timoteo. Sé diligente em todos estes assuntos. Ocupa-te de eixos. Entrega-te de lleno a lo que Deus te ha confiado. Lo que escuchaste, lo que viste de parte de Deus. Nadie tiene la responsabilidad de creer en esto más que vos mismo. Pero cuando usted se entrega completamente a lo que Deus te ha dado, a lo que Deus te ha entregado, a lo que Deus te ha confiado, ocupando-te de las coisas que Deus te pide para ser, será impossível que tu progresso não seja visto por todos. Eu te quero dizer uma coisa: nós outros, os hijos de Deus, temos algo que o mundo aí afuera não lo tiene. Temos graça, temos um favor que não merecemos, temos a unção do Espírito que nos ensina todas as coisas. Temos ao Espírito Santo de Deus como nosso ajudador, aquele que está com nós outros para dizer: haga esto, haga el outro, não haga tal coisa, frenar acá, planifica esto. Temos todo o que é necessário. E porque muitas vezes não estamos progressando, a culpa não está em Deus, a culpa está em nossa falta de comprometimento com o que Deus nos ha confiado. Pero en el día, y yo creo que hoy es el día de un despertar del Espíritu en tu vida, de que usted va a salir de este lugar como alguien que está decidido a ver tu vida en todas las áreas que sea progresar. Estamos en un año de abundancia, ¿verdad? Y a abundancia no llegará si nosotros no hacemos nuestra parte, queridos. Porque Dios no te va a administrar algo o liberar para tu vida algo que vai ser de maldição para tu vida. Ele disse: eu não lo harei em um ano, sino de a pouco. Para que as fieras del campo não tomem o lugar que é tuyo. Eu quero que você grave isso em tu coração. Há um lugar em Deus que é tuyo. Há um lugar em Deus que é tuyo. E Deus quer abrir estas portas para que você possa ingressar por estas. E tu progresso seja conhecido, seja visto por todos. Por lo tanto, salga deste lugar dispuesto e comprometido a entregar-te de lleno, não com a visão de alguém mais, sino com o que Deus te ha confiado a tu coração. Se você se vê como um grande predicador, você já teria que estar lendo vários livros. Se você te vês no ministério, tem dias que está preparando-te. Se te vês como um empresário, capacita-te, busca informação, busca associação, pergunta a quem já empreendeu antes de ti, quais foram os erros que essa pessoa cometeu, quais são os caminhos que ella tomou, que lhe trajo resultado. Se você está na faculdade, queridos, não é tempo de tirar a toalha, muestra resultados e os recursos vendrão. Hasta el mundo se comprometeria em financiar a alguém comprometido. En el día que seas el primer de tu facultad, pero no tenés un peso para pagar tu matrícula, los resultados de tu propia vida van a abrir las puertas para ti. Entonces, para de lamentarte porque la gente no te está apoyando, que la gente no te está invirtiendo. Muestra resultado, queridos. E sempre vai haver um financiador do reino, enviado para financiar o projeto e o que Deus tem para tu vida. Deus sempre está buscando causas para liberar recursos. Muestra tus resultados e os recursos vendrão. Muestra os resultados de tu progresso e os recursos vendrão. Quantos foram bendecidos nesta manhã? De todo meu coração, me ame, porque senão não vas ao cielo. Amém? Eu queria estar predicando acá uma palavra que pudiera las sillas estar volando. Pero si tu corazón y tu espíritu vuela,
es transformado al fruto y al resultado de esta palabra, va a ser más que suficiente. Y que toda gloria de tu progreso sea dada al Señor. Amén. Esta es la razón. No es para ser nuestro nombre conocido, sino que la gente pueda ver los frutos de nuestras vidas y pueda ver que Dios ha sido glorificado. Yo quiero orar por tu vida en esta mañana. Amén. Cierres tus ojos. Padre amado, te doy gracias por la unción de su Espíritu, Señor. Hemos sido expuestos a tu palabra, que nos impulsa, que nos chama a progresar, a progredir, Senhor, a avançar em nossas vidas. Te dou graças, Senhor, porque não quedaremos em um lugar de comodidade, pero avançaremos a lo que o Senhor tem planificado para nossas vidas. E graças, porque todo o que é necessário, Senhor, para que nosso progresso seja manifesto, está disponível em nossas vidas. E nós outros nos comprometemos nesta manhã, Senhor. Nos comprometemos a entregar-nos de lleno a esto lo que o Senhor nos ha confiado. E te damos graças porque toda a glória e toda a honra será dada a ti. Em nome de Jesus, os que creem dizem: cierre tus ojos agora. Eu quero dar a qualquer pessoa que haja entrado neste lugar a oportunidade de tomar a decisão mais importante da história de sua vida. Eu te quero fazer uma consulta. Se hoje, não amanhã, não passado, se hoje fuera o último dia de sua vida acá nesta terra, você tem certeza e convicção em onde estará por toda a sua eternidade? Sabe, um dia me fizeram esta mesma pergunta e eu não tinha resposta para isto. Eu sabia que queria estar em um bom lugar, pero sinceramente, quando mirava para meu coração, eu não sabia o que me esperava. Incluso, hasta tinha medo da morte. Pero um dia, assim como hoje, alguém me dijo estas mesmas palavras, me hizo esta pergunta. E em meu coração vino a resposta para isso. Deus amou minha vida e Deus amou tu vida de uma maneira tão intensa e tão profunda que Ele foi capaz de entregar o que Ele tinha de mais precioso, seu único Hijo Jesucristo. E a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê, em Jesus que morreu na cruz por nós outros, crê em seu coração e lo confiesa com sua boca, será salvo. A salvação não é um tema que nos compete a nós outros. Já Deus lo solucionou. Ele já aproveitou o meio por el qual os homens sejam salvos. A única coisa que temos que fazer é crer em esto. E quando confessamos com nossa boca, estamos recebendo este regalo precioso de la salvação. Eu te quero dizer que esto não é uma invitação para uma igreja ou para um cambio de religião. Não, é para que tenhas convicção dentro de tu coração, porque solamente pode entrar em nossas vidas a quem damos legalidade. E se creemos que Jesucristo é o Hijo de Deus, que morreu por nós outros e ressuscitou, e invitamos a Ele a entrar em nosso coração, Ele gentilmente vendrá, entrará, cambiará nossas vidas e nos dará certeza e segurança de nossa vida eterna e de nossa salvação. Com todos os olhos cerrados, se você está acá e não quer sair da mesma forma, pero quer entregar sua vida ao Senhor Jesucristo, reconhecendo que se um dia pecaste e por causa do pecado, diz a palavra de Deus, todos foram separados da presença de Deus. Pero Jesucristo é o puente que nos conecta de volta a Deus el Padre. Ele dijo que não há outro caminho a ir ao Padre senão por Ele. E se vós nesta manhã quer recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, com todos os olhos cerrados, eu quero orar por tu vida. Simplesmente, então, aí em seu lugar, levante uma de suas mãos. E esta mão levantada vai estar dizendo: eu sou. Graças, querida, deixa eu ver o seu mano. Se vós necessitas, assim como este, necessitas receber esta oração, levante sua mão, eu quero orar por tu vida. Aí alguém mais? Glória a Deus. Vem cá, eu quero orar por ti. Glória a Deus. Podemos alegrar-nos acá nesta manhã. Mayra, ok, Mayra. Aleluia. Deus é bom, amém? Eu te vou fazer uma oração por tu vida, mas depois temos acá Maria Hildardo. Eles vão orar especificamente contigo, explicar este momento. Mas hoje celebramos sua decisão, a melhor decisão de sua vida. Um antes e um depois. Amém? Pode receber esta oração?
Levante suas manos, cierre seus olhos, estenda suas manos para cá e vamos bendecir-la nesta manhã. Padre amado, graças te damos, porque acá delante mío, Senhor, choveu uma vida que te reconhece, que te se entrega a su senhorio. La bendecimos hoje, Senhor, e declaramos que nunca mais será a mesma, será transformada, bendecida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Se assim como este, vós já recebiste a Jesus, pero nunca fuiste bautizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, e queres ser cheio do poder de Deus, queremos também orar por tu vida. Há alguém? Glória a Deus. Alguém que necessita oração por sanidade? Ponga-se de pé aí em seu lugar e vamos a orar por tu vida. Todos sanos? Glória a Deus por isso. Amém? Dá-me cá, por favor. Eu queria reforçar isto e também contar um testemunho. Quantos recordam de um culto onde eu ministrei sobre... glória a Deus. A los que estão conectados com nós outros, nos veremos miércoles. Estamos acá. Venga, desfrute deste tempo, semana bendecida. Los amo, los quero. Tchau.